Olá, para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, está iniciando agora mais um programa Vozes da Publicidade, onde a gente aborda o tema sobre esse universo fantástico que é a comunicação, a publicidade em si. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do Diário do Iguaçu dois grandes profissionais brilhantes nessa área, o Felipe e a Elisângela da Neosaga. Sejam muito bem-vindos nesta tarde aqui no Diário do Iguaçu. Muito obrigada. A gente está muito feliz, muito lisonjeado também com o convite, com a recepção de vocês. O Diário do Iguaçu é um canal que está sempre muito próximo da comunidade, em todos os sentidos, e também, com certeza, um grande incentivador da história da publicidade aqui na nossa região, na nossa cidade toda. Muito obrigada. E também quero agradecer aqui o convite, né? Ainda mais esses 28 anos do Diário do Iguaçu. É um veículo que tem uma tradição muito grande no oeste catarinense, a gente estava falando antes, né, Karina? Então a gente está muito feliz de poder compartilhar histórias da Neosaga, falar um pouco sobre a publicidade, da nossa trajetória aqui na nossa região, na nossa cidade de Chapecó. Então vai ser um bate-papo bacana e a gente está aqui para trocar essas ideias aqui e entender um pouco melhor como que a gente pode contribuir, também trazendo informações sobre a nossa empresa. Com certeza, a ideia aqui é essa, né? Mas para a gente iniciar esse bate-papo, eu quero que você fale um pouco, Felipe, quem é você e depois Elisângela, se apresente. Vamos lá. Meu nome é Felipe Teste, sou formado em Publicidade e Propaganda pela Unifra, atualmente UFN de Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Vim para Chapecó em 2011, 12, né? Então, vim para trabalhar numa agência também de atendimento nessa agência. E depois a gente acabou abrindo a Neosaga, depois a gente vai falar um pouquinho sobre. Mas esse é o Felipe, um gaúcho que veio para Santa Catarina. Hoje me sinto mais chapecoense, cidade que me acolheu, que me deu muita possibilidade de desenvolver minha profissão, de ter a minha família, minha casa, as minhas coisas. Amo Chapecó, gosto dessa cidade acolhedora e espero poder contribuir com o meu trabalho, o trabalho da Neosaga por muitos anos aí para a nossa cidade, né? Bacana. Bom, eu sou a Elisângela, também conhecida como Preta, né? Os mais íntimos, e muita gente me conhece assim. Então, eu também sou formada em Publicidade e Propaganda, me formei aqui no Chapecó, em 2011. De lá para cá, muitas outras formações também e aprendizados na área e também na questão educacional. De lá para cá, fiz 2 especializações também. Hoje eu sou mestre em administração e também sou professora no Chapecó. Então voltei a casa, né, onde eu me formei, e hoje estou contribuindo na formação dos novos publicitários que estão chegando por aqui. Na Neosaga, desde 2015, né, então criamos, idealizamos e abrimos a Neosaga com o intuito de fazer diferente. Eu acho que é interessante a gente falar sobre essa questão do quanto que a gente sempre acreditou na nossa área. E eu, a Preta, né, publicitária, jovem lá do começo, também sempre teve seus valores muito enraizados na ideia de que fazer o certo, de contribuir, né, para a sociedade também, para a profissão. Então, quando a gente se encontra, e aí depois a gente encontrou o Felipe também no caminho, e a gente decidiu começar o projeto da Neosaga também, quanto uma ideia para fazer algo melhor, né? Fazer algo melhor do que a gente estava vendo, melhor do que a gente poderia imaginar, e hoje a gente está com uma trajetória muito bonita, já completando 10 anos já. Pois é, e falando em trajetória, né? A Neosaga, com 10 anos, já passou por várias etapas, né? Conta pra gente um pouco como foi estruturar essa empresa que chega hoje, completando essa primeira década. Eu acho que é interessante falar sobre recortes, né? A Neosaga, ela surgiu em 2015, né? Então, de 2015 até 2020, né? A gente tem o marco da questão da pandemia. Foi um grande marco para a gente, primeiro como publicitários a compreender o que é gerir uma empresa. Porque gerir uma empresa, ser empresário, tu aprende na prática, não tem outra forma. E nenhum de vocês era empresário antes? Não, nós nunca havíamos aberto um CNPJ, por exemplo. E eu acho que a Neosaga tem esses 2 recortes, né? Até 2020 nós vivenciamos uma forma de enxergar a publicidade, uma forma de entregar os serviços para o cliente, uma forma de atuação, e pós 2020 um outro formato, onde houve uma compreensão de tempo, a velocidade das coisas quadriplicou, tudo mudou, e hoje em 2025 a gente tem muito orgulho de dizer que a gente está com 10 anos de empresa, porque é árduo, é complexo, mas ao mesmo tempo essa gangorra que a gente vive
como empresário, né, de altos e baixos, que é normal em qualquer empresa, é o que nos motiva a estarmos aqui hoje também, né? E eu acho que a gente está preparado para os próximos anos, sempre atento, né? Então, a Neossaga sempre trabalhou muito em cima de pilares de qualidade de vida para o publicitário, né? Que eu acho que isso é muito importante. Até, Preta, se tu quiser comentar um pouquinho sobre isso, lá em 2015, quando a gente conversou de abrir a Neossaga, a gente tinha como premissa essa questão da qualidade de vida do profissional de publicidade, né? Isso. A gente, complementando, né, a gente vinha muito de uma ideia muito antiga que a gente construiu culturalmente, e isso historicamente também vinha numa ideia, numa abordagem muito dos anos 80, 70, quando a gente começa a trazer para o mercado publicitário aqui no Brasil aquele modelo mais norte-americano, né? Então, baseado muito naquela ideia do publicitário que tinha uma ideia incrível, genial, e muitas vezes se romantizava muito essa coisa do dormir pouco, né, do ficar horas e horas a fio em cima de um projeto porque tinha prazo para cumprir. E então essa cultura ela veio muito enraizada por muitos anos, por muitas décadas, né? E aí quando a gente chega no mercado, a gente começa a questionar algumas coisas também e olhar e dizer, bom, mas será que precisa ser dessa forma? Será que a gente tem que enxergar dessa forma a nossa área? E será que o trabalho realmente é isso, né? Será que a gente, enquanto profissionais e publicitários e designers, jornalistas, enfim, a gente sempre vai viver nesse turbilhão, né? É claro que alguns conceitos, como o próprio burnout, é uma coisa que vem mais recente também, mas antigamente não se falava esse termo, né? Mas a gente vivia muitas vezes, via profissionais nessa exaustão, às vezes emocional, né? De saúde mental e tudo mais. E a gente falou, bom, então se a gente quer mudar algumas coisas também na nossa área, então a gente começa por nós mesmos, né? Então, quando a gente decide iniciar a nossa empresa, o nosso grande objetivo era, sim, entregar qualidade de vida, não só para nós, enquanto gestores, mas para toda a equipe e para o time que trabalhasse conosco. Então, e é uma coisa que a gente fica muito feliz, né, de ter passado também por períodos complexos, como o da pandemia, que para a saúde mental no mundo inteiro isso foi algo muito delicado, muito complexo, e a gente conseguiu, de certa forma, conseguir passar por essa fase com a equipe alinhada, com projetos entregues, mas sem, né, cair naquela pressão ou naquelas dificuldades, às vezes, no sentido da saúde mental. Então, é algo que a gente sempre focou, que a gente sempre prezou, e até hoje a gente também tem isso muito presente, né? Muito interessante isso, porque nem todas as empresas pensam assim, embora seja uma tendência, né? Sim. Que todos cuidem dessa área. Mas conta pra gente como foi esse processo. Como é que vocês conseguiram, então, pôr em prática essa visão que vocês tinham, que era necessário ter qualidade de vida, e não só trabalho? Sim. Assim, primeiro a questão é, tu começa a compreender muito além do processo criativo ou de atendimento, por exemplo. Eu vim da área de atendimento, a Preta veio da área de criação. Então, tu começa a enxergar e, de certa forma, exercitar a tua visão do que está acontecendo lá fora, que não é só o job, o trabalho em si que importa, mas um contexto de colegas de profissão, prazo, informações para que você possa trabalhar a informação como insumo principal para entregar uma boa estratégia. Então, quando a gente abriu o Neossaga, a gente pensava muito nessa questão de qualidade de vida, e a gente desenvolveu um formato sempre de forma colaborativa. A gente pensava muito nisso naquela época. Inclusive, a gente trabalhava em conjunto numa sala onde todos tinham interações. Naquele recorte era algo que a gente acreditava que poderia ser diferente e contribuir. Só que daí chegou mais ou menos em 2018, a gente começou a perceber que algumas coisas a gente não tinha respostas, nós não tínhamos respostas. Por exemplo, será que eu estou fazendo uma venda com preço justo, ou estou cobrando muito? Eu estou lucrando ou não estou lucrando? Eu consigo contratar melhores profissionais, ou eu me satisfaço com o que eu tenho? Então, várias perguntas começaram a surgir. E eu acho que é um divisor, né, Preta, na questão de você começar a entender, exercitar a visão como empresário. Chega um momento que você se questiona, né? Se aquilo que tu tá fazendo naquele momento realmente é o ideal. É o correto. E de que forma melhorar. E aí a gente buscou qualificação, a gente fez uma pós em gestão estratégica organizacional. E lá dentro dessa pós a gente até gostou muito da área de processos. A gente começou a entender que processo, nesta área que a gente trabalha, é muito importante. O processo ele é fundamental
não só por questão de ordem, mas por questão de praticidade, tempo, prazo e qualidade de vida também. E aí a gente conheceu o Lean Office dentro da pós, e na época a gente trabalhava com o Rodrigo Scartesini, né? Ele era cliente nosso, ele é engenheiro de produção, e ele sugeriu para a gente aplicarmos ferramentas do Lean dentro da empresa para que a gente pudesse mapear fluxos e entender melhor a nossa base de custos, se ela estava sendo algo positivo ou que poderia ser melhorado, né? E com isso, complementando nesse sentido do Lean Office, a importância de pensar no processo, né? Isso. Porque quando a gente fala de pensar em qualidade de vida, né, como tu cita, é muito complexo também falar sobre isso, porque como é que tu resolve algumas questões no sentido de você conseguir cumprir com os prazos e ao mesmo tempo você conseguir manter a qualidade de vida, o ambiente colaborativo, mas também mantendo sempre essa ideia da saúde mental das pessoas, dos colaboradores. Então, quando você começa a trazer o processo e olhar para ele e criar uma cultura Lean dentro da tua empresa também, você começa a entender que tem coisas que às vezes aquilo que era tão urgente não é tão urgente como você pensava, o que é de fato uma prioridade, qual que é o prazo adequado e como você educa o cliente para isso também. Legal. Né? Então, eu acho que esse processo ele é algo que ele nunca termina. A gente sempre fala do ciclo de melhoria contínua, né, por conta disso. Porque vai dizer assim, nossa, você descobriu o Lean Office, você aplicou e está tudo bem. Não, porque todo momento você está enxergando melhoria. Então, você tem um processo que hoje ele está ótimo, mas amanhã talvez ele não seja tão bom assim naquele contexto e você vai sempre olhando e melhorando o processo. Então, eu acho que quando a gente começou a criar essa cultura de olhar para o fluxo, olhar para o processo, nos educarmos o cliente também no sentido de entender o tempo das coisas, tu começa a colocar alguns pontos de limite, eu diria assim, entre o que é saudável e o que não é saudável. Então, acho que a gente conseguiu construir isso assim de uma forma muito, muito interessante e que tem uma perenidade, sabe? E isso também contribuiu para o crescimento da empresa. Sim, e aí que vem a grande questão é que de forma premeditada a gente pensou na questão de aplicar o Lean dentro da empresa antes da pandemia, mas de forma talvez sorte ou enfim, mas nos ajudou muito a passar por esse processo de 2020, porque todo mundo foi para o trabalho remoto e naquele período a gente já estava, em alguns períodos, trabalhando de forma híbrida, para poder focar mais um projeto. Às vezes um designer trabalhava de casa para poder focar, né? A própria Preta às vezes trabalhava de casa para desenvolver alguma estratégia, realmente focar naquele projeto. E a gente já estava exercitando isso. E daí, quando surgiu 2020, isso facilitou muito. E aí, ao mesmo tempo de toda aquela pressão que estava acontecendo naquele recorte, a gente também entendeu que algumas pessoas talvez não iriam se adaptar nesse processo. Então, nós também tivemos, digamos que perdas ou pessoas que não conseguiram desenvolver essa adaptabilidade, essa habilidade de trabalhar remotamente, e outras sim. Então, tanto que a gente tem pessoas que estão há 6 anos conosco, é bem desse período, né, Preta? Então, isso nos ajudou bastante a poder focar e ter boas entregas, apesar de todos os percalços que a gente estava acontecendo na sociedade, no planeta Terra, naquele período. Então, isso nos deu muita certeza do que a gente estava fazendo e ao mesmo tempo, nesse período, a gente cuidou muito bem da mente, da cabeça das pessoas que estavam trabalhando conosco, sabe? A gente teve um zelo muito grande nesse sentido e isso também reflete em qualidade de vida. Até, Felipe, Preta, para as pessoas entenderem, hoje vocês são uma agência de trabalho remoto, né? Isso. Vocês foram pioneiros na época nesse tipo de trabalho. Isso. E eu lembro que assustava muita gente, realmente. Sim. Né? Sim. Então, é legal comentar sobre isso, porque vem de encontro com esse momento do recorte que o Felipe traz, o pré-pandemia, o pós-pandemia, mas entendermos o que aconteceu naquele período também e como a gente já vinha se preparando, de certa forma, enquanto cultura de empresa, para conseguir trabalhar de forma remota, com processos desenhados, com bastante ferramentas em nuvem, software, sistemas. Então, isso também foram investimentos que a gente já vinha fazendo, né, formas de ferramentas de
de troca de informações, de arquivos e tudo mais. E aí a gente olhou e percebeu, bom, a gente consegue. Então, isso não que foi fácil passar por aquele período da pandemia, porque o home office foi forçado, digamos assim, naquele período, mas dentro de todo aquele contexto a gente conseguiu se desenvolver muito bem. E isso fez com que, em 2021, depois do segundo lockdown, ali no início de 2021, em março, que a gente se olhou e falou, poxa, mas não faz sentido aquela estrutura toda, Exato. né? Por que a gente precisa continuar seguindo aquele padrão ou aquela ideia que nos é colocada de que uma empresa tem que ter um espaço físico? E aí a gente se olhou e foi uma decisão muito rápida, assim, porque a gente já estava sentindo e a gente simplesmente decidiu, né? E falamos, bom, então vamos, de fato, assumir isso, né? E como a gente estava falando anteriormente também, não é uma decisão fácil, né? Porque, como eu falei, a gente vem de uma cultura de que o espaço físico representa algo para uma marca ou para uma empresa. E, ao mesmo tempo, a gente também vem de um cenário mundial, né, de marcas que não têm estrutura física e são marcas que valem bilhões, trilhões no mercado, né? E o exemplo que eu sempre dou em aula, inclusive, o Airbnb não tem um hotel. O Nubank não tem uma agência, né? E o Uber não tem nenhum carro. E são marcas muito valiosas. Então, quando a gente começa a observar isso, tu pensa, bom, a gente está aqui em Chapecó, a gente está em Santa Catarina, a gente está no Brasil, por que não? Também pensar, às vezes, né, olhar com esses olhos e nos inspirarmos também. E aí a gente adotou o remoto. Então, a gente está agora indo para o 4º ano já, nesse formato, que a gente chama de Anywhere Office, né? Porque as pessoas pensam, nossa, tu trabalha remoto, então tu está sempre em casa, trancado no escritório, fechado. Muito pelo contrário, a gente tem muita dinâmica. E para você viver nesse exercício do trabalho remoto, é justamente você não ficar sempre num lugar só. É você se reinventar, é você buscar novas opções, novos lugares. A gente vai muito até o cliente, porque a gente acredita muito nessa conexão, nessa imersão. A gente faz muitas atividades externas em diferentes lugares aí na cidade. Já estamos com algumas opções bem bacanas de trabalho. Então, tu está sempre com a cabeça arejada, tu está sempre com a cabeça renovando as energias também. E quando a gente fica assim, poxa, acho que é melhor dar uma saída, pega teu computador, vai para um café. É incrível e isso. Aí passa o tempo e a gente trabalha muito bem focado, assim. Incrível, realmente incrível. O que vocês acham que é o maior desafio hoje da publicidade? Eu posso? Eu acho que são vários, né? Acho que dentro da nossa área nunca foi uma área simples, e eu acho que o próprio jornalismo também se reinventa. A gente conhece a trajetória do próprio Diário como uma mídia que veio num formato tradicional, impresso na época, e também se adapta, né? Hoje está aí nos canais digitais, estamos aqui no podcast hoje. Então, tudo isso reflete uma questão de adaptação. E na publicidade, isso é muito rápido, acontece de forma muito rápida por conta da questão do perfil de consumo das pessoas, hábitos de consumo que mudam também. A gente fala muito da tecnologia, a gente fala muito de redes sociais e novas plataformas e ferramentas, inteligências artificiais que a gente fala tanto, mas a gente também tem que entender que a ferramenta ela está ali, ela se populariza porque o consumo das pessoas também está diferente. Eu vinha falando, hoje de manhã estava até falando com o Felipe, tu começa a ver movimentos, né? Lojas que abriram somente no digital e e-commerces, que hoje estão abrindo lojas físicas e vice-versa. Então, o desafio é sempre a gente observar e entender que as coisas sempre vão evoluir e elas convergem sempre para um lado positivo, para um lado bom, que é justamente elas se conectarem, né? E nós, enquanto publicitários, a gente se adapta todo dia e o tempo inteiro, né? O algoritmo nos impulsiona também para algumas mudanças, mas sem esquecer da conexão do universo do que é real, né? Então, existem desafios, existem tecnologias, existem inovações, a gente está de olho, a gente está observando, a gente entende esses movimentos, e aí também é um desafio para o publicitário que vem para o mercado, muitas vezes, e também tem essa visão de que, às vezes, o Instagram ou a ferramenta digital que é a resolução das coisas, né? Então, também a gente cria muito esse sentimento no cliente também, na equipe, de que não vamos olhar só para um tipo de canal, não vamos olhar só para um tipo de mídia, porque o cliente, o público, ele está transitando em várias mídias. Então, a gente não pode escolher uma em detrimento da outra, mas sim trabalhar sempre de forma conectada para que as coisas realmente deem resultado, para que as marcas se fortaleçam, sejam conhecidas. Então, acho que é um grande desafio que a gente tem aí nesse mercado, né? Até porque
Preta falou muito bem a parte de ferramentas, né? A ferramenta, ela não é uma estratégia, ela precisa de pessoa para que ela consiga se efetivar. Mas as ferramentas são diversas, né? Todo momento tem uma nova ferramenta, uma nova IA, uma nova forma de enxergar, de editar, de escrever. Mas cada vez mais a gente percebe que os pontos de contato de uma marca, elas são ampliadas. São ampliados. Por exemplo, tu tem, a Preta citou muito bem a parte do offline, que se falava um período X, e ali existe ainda hoje. Mas hoje você tem mais pontos de contatos digitais para chegar até o teu público, né? Para as marcas poderem interagir com os seus públicos. Então, eu acho que um grande desafio também do publicitário é entender essas variações de ponto de contato que a tua marca sempre vai ter, os canais que vão se amplificando e como que você vai adaptar aquele conteúdo para aquilo, né? Para se chegar a um objetivo, né? Pensando em tudo isso, em toda essa evolução e também na inteligência artificial, como vocês acham que o publicitário ele se manteve criativo no meio disso? Porque não dá pra perder a criatividade, né? Eu acho que um dos pontos é senso crítico, sabe? Você pode usar uma ferramenta. As ferramentas, elas existem já há um bom tempo. Quando surgiu, por exemplo, o Google dizia-se que o livro ia acabar e a biblioteca ia terminar, por exemplo. Não, houve uma digitalização das coisas, informações centralizadas lá dentro e tudo mais, todo mundo se adaptou. O senso crítico é o que vai te determinar se você vai fazer um bom uso ou um mau uso daquilo. Hoje com a IA da mesma forma. Você pode utilizar ela a teu favor, com certeza. Eu acho que é interessante, eu acho que é algo que a gente tem que usufruir. São inovações tecnológicas que vêm para ajudar, não só na área da publicidade, mas na área da saúde. A gente vê muito isso na área de transportes, logística, indústria. Cabe ao profissional que está trabalhando, né, com a ferramenta ter o senso crítico de entender até que ponto ela é salutar, é saudável, até que ponto ele tem que imprimir a forma dele enxergar aquela estratégia, sabe? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, sabe? Isso vale para qualquer profissional, na verdade, também. Sim. E a criatividade, eu acho que de modo geral, é aquilo que a gente sempre fala. Ela não é um dom. Ela é um músculo, como qualquer outro músculo que a gente tem, você precisa exercitar, senão ela fragiliza, né? Então, acho que exercitar a criatividade na nossa área e qualquer outra área, né? Porque um dos conceitos da criatividade é você conseguir resolver um problema de forma criativa, né? E nós sempre lidamos com problemas, né? As pessoas às vezes pensam, nossa, publicidade é ser criativo, né? Mas a gente está toda hora resolvendo um problema. Problemas de comunicação, problemas de posicionamento, problemas de imagem, enfim, centenas de tipos de problemas diferentes. Mas você ser criativo, eu acho que nesse sentido, cada vez mais é você conseguir ter a capacidade e a habilidade de resolver um problema dentro daquele contexto, com o mínimo desperdício de recursos e sempre pensando também em otimizar o recurso do teu cliente. Então, cada vez mais a gente observa muitos movimentos de empresas que chegam para a gente com alguns desafios e muitas vezes com verbas, às vezes não tão altas, né, para trabalhar, e você tem que ser criativo no sentido de conseguir resolver aquele problema da melhor forma, né? Então, para você chegar num resultado. E as ferramentas que vêm, esse contexto que tu traz, do manter-se criativo e de trazer esse contexto, eu acho que vem muito também do que a gente sempre fala, que as marcas, elas precisam partir da premissa de que elas têm que ser verdadeiras. Verdadeiras com o público, verdadeiras com o que elas falam, porque hoje muito mais do que o que você fala é o que as pessoas falam sobre a tua marca. Então, não importa se você fala eu sou o melhor, eu sou o maior, se o teu público não diz isso, né? E as redes sociais estão aí para provar também. Então, eu acho que é a gente conseguir realmente conectar todas essas coisas, né? Essas ferramentas, essas inovações, mas sempre olhando para elas como algo que vai agregar ao nosso trabalho, que vai trazer enquanto algo positivo, né? Mas sempre sabendo que a criatividade em coletivo, enquanto indivíduo, ela nunca vai deixar de existir, né? Principalmente nas áreas que trabalham com isso diretamente. E falando em criatividade, vocês tiveram campanhas, né, famosas na região. Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu acho que uma campanha que, de certa forma, foi muito disruptiva, pensando no nível nacional, assim, por ser um produto tradicional para a nossa região sul, foi a Ervateira Fole, que já deve estar com 100 anos aproximadamente, na época estava com 80 e poucos, 90 anos, onde a gente desenvolveu a campanha chamada Ronde Prêmios, né? Então foi a primeira campanha de sorteios, de premiações
no segmento da erva mate. Né? Então a gente trabalhou a região sul do Brasil e Mato Grosso com os tererês. Show. Então a gente fez desde a concepção do conceito, a mecânica de uma campanha assim, para a parte de sorteios tem que ter toda a parte de validação com a Caixa Econômica Federal, a questão de auditar os cupons também. Então foi um trabalho muito grande e naquele recorte eu acho que ela teve uma representatividade muito grande para nossa empresa porque foi disruptivo, sabe? Tu trabalhar com diferentes públicos, eu lembro que na época os vendedores até questionavam, mas aquela senhora, aquele senhor que toma chimarrão, ele não vai cadastrar o cupom no site, mas ele tem pessoas que fazem isso por ele, sabe? Então, até na época a gente teve o sorteio do carro, que era o produto mais... O prêmio final, né? O prêmio final, exato. Ele foi para o Chuí, né, lá na Ponte, no Rio Grande do Sul. E foi muito gratificante quando a gente foi entregar esse prêmio junto com a Marta, que é a gestora da Fole. Que era uma pessoa que ela nem tinha tanta convivência com a tecnologia e ela consumia erva mate e ela não tinha nem carro, ela ganhou esse carro. Então foi uma satisfação muito grande a gente desenvolver essa campanha pela entrega, pelo resultado, pelo envolvimento com a equipe de vendas. Então trabalhar com um vendedor mais antigo da empresa, com os novos vendedores, alinhar a expectativa, trazer ferramentas de comunicação para eles. Na época a gente fez campanha de tráfego pago, Google Ads, também Insta Ads, Facebook Ads. Então, toda essa dinâmica que a gente fez, eu acho que a campanha Chimarrão de Prêmios, ela teve um gosto especial para nossa empresa, sabe? Eu acho que a gente conseguiu alcançar bons resultados com esse cliente e eu acho que foi uma campanha bem bacana. Eu acho que é outra também de transportes, né, Preta? Isso, eu ia até citar, além dessa campanha que marcou bastante, por essa disrupção mesmo, de trazer algo muito tradicional e trouxemos para o ambiente digital. Exato. Eu acho que isso foi uma quebra muito grande para o segmento. E também a gente gosta muito de citar outro projeto com uma relevância em nível regional, região sul e um pouco do sudeste também, que é a Expresso São Miguel. Então é uma empresa de logística, transporte, que está há 30 anos, né? Agora 30 anos no mercado. E a gente construiu toda a nova marca, a nova identidade da Expresso São Miguel, que a gente vê por aí, né, plotado nos caminhões aí na região sul toda. Então foi muito gratificante também, foi um projeto muito grandioso, pela questão do impacto também. Ficou muito bonito. Muito obrigada. Por ser uma marca que ela é conhecida, ela é reconhecida em toda a nossa região sul. E, de repente, chegou um momento, né, era uma coisa que estava eclodindo de dentro para fora, que a empresa já estava num porte muito grande, a marca deles já estava num patamar muito elevado, mas a identidade não condizia com toda aquela entrega, né, incrível que eles têm. Então, quando a gente foi, né, colocado para a gente o desafio de trabalhar esse projeto, a gente abraçou, né, com unhas e dentes, assim, para realmente fazer uma entrega adequada, uma entrega no nível da expectativa que os diretores e os conselheiros tinham. E quando a gente vê hoje, né, no mercado, tu se depara aí com os caminhões por aí, com o uniforme, com a equipe, então tu vê que realmente foi um projeto que conseguiu fazer uma entrega muito importante, que para nós é muito importante também no sentido de período da empresa, de importância e relevância para a Neossaga, aprendizado, mas também de tu ver que uma empresa do porte da Expresso São Miguel confiou na Neossaga para fazer essa mudança, para fazer todo esse processo. E uma curiosidade, né, desse projeto é que a gente desenhou um por um dos caminhões, a plotagem da nova marca em cada caminhão da empresa. Na época eram mais de 1.200 veículos. E a gente levou quase aí 2 anos para finalizar todas as pinturas dos veículos. Olha, foi legal, a última etapa do projeto, na verdade. Hoje, claro, já tem muitos mais, né, mais veículos, mas isso é um ponto de curiosidade assim, bem interessante. E o bacana é que desse projeto também, complementando, é que realmente a gente começou com a parte dentro do marketing, que é uma vertente que a gente gosta muito de trabalhar. Atualmente a gente está trabalhando com o endomarketing da Ziplast, por exemplo, aqui de Chapecó. E a Expresso São Miguel, ela nos ensinou muito essa questão de como desenvolver campanhas internas, né? Graças também à equipe muito competente que eles têm atualmente e que profissionais que passaram naquele período também, que a gente conseguiu desenvolver programas internos de desenvolvimento de pessoas, gestão por competências. Então a gente fez todo esse trabalho interno com workshops em todo o sul do Brasil, né? Eles tinham Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Agora
naquele período eles estavam indo para São Paulo, né? Então a gente fez essa transformação internamente e depois se resumiu na parte da marca e toda essa questão da etapa final, que foi a questão das pinturas dos veículos, né? Então foi mais ou menos 7 anos, eu acho que, de trabalho para poder concluir. E aí uma questão interessante, né? Que gestão de marca, ela não acontece de uma forma imediata, sabe? Então a velocidade das coisas, elas precisam de um tempo. A gestão de marca precisa de maturação. E quando tu tá trabalhando com uma empresa desse porte, por exemplo, tu entende que tem recortes que você tem que fazer e ter foco naquele período, naquela etapa, para passar para um novo momento. Então, quando tu faz gestão de marca, tu tá, de certa forma, fazendo costuras. De certa forma, você começa a fazer conexões. Porque muitas vezes tu planeja ou tu organiza uma estratégia para ser efetivada e tem muitas coisas que acontecem e que mudam tudo aquilo que tu planejou. É muito comum isso em qualquer área, mas na área de serviços é muito complicado, porque se tu não tem processo, se tu não tem organização na tua equipe para desenvolver, as coisas podem não sair tão bem como foi planejado. Então, a gente conseguiu fazer todas essas conexões nesse período, e a gente acredita que foi um projeto, assim como a Chimarrão de Prêmios da Ervateira Fole, que tem uma representatividade muito grande na nossa empresa. Lógico que tem projetos atualmente que também tem uma representatividade muito grande, né, que a gente tem feito, está trabalhando, né, mas são projetos que a gente está iniciando, então todo projeto é especial, mas tem aqueles, como tu mesmo disse, que marcam, são divisores de águas, assim, que colocam um aprendizado muito grande e tu consegue perceber que tu vai para um outro patamar e compreende que você mais aprendeu do que propriamente fez outra coisa, né? Claro que tem que entregar o trabalho e tudo mais, mas o aprendizado é que fica, sabe? Acho que muito gratificante chegar no final e ver tudo isso, né? Isso. A gente falava antes também, Preta, sobre a questão da mulher nessa área, como empreendedora na área da publicidade. Como você se sente? Como é essa experiência para ti? Como foi entrar nessa área como empreendedora? Sim, é sempre muito difícil, né? De todas as formas que a gente já sabe. Você está em um ambiente que majoritariamente tu sempre via empresários, né, homens, à frente dos negócios, à frente das empresas, não só na nossa área, né, é uma realidade de praticamente todas as áreas, né, mas é desafiador. Eu acho que a grande questão é que a gente não é ensinado muitas vezes a ser empresária, né, porque você muitas vezes se destaca profissionalmente, você tem uma trajetória muito maravilhosa, de muita força, muita dedicação, e você se tornar, a gente sempre fala, né, o empresário, você não começa, quando você abre um CNPJ, você não se torna um empresário, né, você vai aprendendo a ser um empresário, né. Hoje, depois de 10 anos, a gente consegue dizer, eu sou empresário, porque muito no início, geralmente você fala, eu sou um empreendedor, né, empreendedor, parece que aquela fase de início, que você está tentando, você conhecer, entender, né, aquilo, aquela coisa, certo, não vai dar. Sim, e como eu vinha também de uma questão de trabalhar no setor criativo e, de certa forma, operacionalizava muito esses processos criativos, também foi uma mudança difícil de entender, né, e se colocar nesse papel. Então, acho que, e assim como outras mulheres também em diferentes áreas, a gente muitas vezes demora para se ver nesse papel e entender que nós podemos, que a gente, embora tenha tantas outras coisas que a gente faz, muitas mulheres que têm suas famílias, filhos, né, e a gente sabe o quanto é desafiador também, muitas vezes até com uma dificuldade de buscar o ensino superior, de ter uma formação, né, ou até uma formação técnica, enfim, mas a gente entende o quanto isso é maravilhoso, né, de a gente poder estar aqui ocupando esses espaços e você estar aqui entrevistando a gente. Eu também sempre falo, eu sou muito, muito feliz por ter um sócio que sempre respeitou no sentido de entender que nós somos sócios e que a gente está no mesmo patamar, digamos assim, né? Somos pessoas que estão lutando pelos mesmos objetivos, e isso independe de gênero, né? Independe se é homem, se é mulher, e a gente nunca colocou isso como um fator positivo ou negativo, mas sim sempre caminhando juntos, né? Então acho que essa ideia de não colocar essa questão à frente, né? Então a gente tem toda a capacidade, a gente sempre
tá aí provando isso, né? E o mercado cada vez mais. E eu, estando em sala de aula também, eu fico muito, muito feliz porque quando eu estava na graduação, a minha turma tinha bastante homens, né? Algumas meninas, né? E tu via isso muito, né, no mercado da comunicação também, nas agências e tudo mais. E hoje tu vê que as mulheres começam, tanto em sala de aula quanto na profissão, tu começa a ver que a gente começou realmente a ocupar outros espaços, a entregar, né, novas estratégias e tá dentro desse ambiente. Eu acho que isso é muito bacana, sabe? A publicidade, a própria área de comunicação é uma área que acolhe muito as pessoas, né? De todas as formas possíveis. Então, eu acho que é um lugar de acolhimento e é um lugar que respeita essa questão da própria diversidade, da inclusão. Então, que todas as áreas, né, sigam também com essa inspiração da inclusão, da diversidade, porque, de fato, é uma coisa que faz bastante sentido, assim, para os mercados, né? Tu fala hoje de economias que são desenvolvidas, de lugares que muita gente, às vezes, olha como referência, inspiração de economias, de nações desenvolvidas, que são nações que têm um pensamento muito mais, que olha para isso com outros olhos, né? Então, a gente ainda caminha em passos lentos, mas eu acho que a gente já evoluiu muito de 15, 20 anos, 10 anos para cá, e temos muito a evoluir, mas eu acredito que a gente está num caminho muito positivo. Aproveitando essa pegada, o que você diria para as mulheres que pensam em empreender? Olha só. Olha, eu diria para que elas tenham coragem e que elas não desistam, e que elas realmente, se elas têm um objetivo, se elas têm um sonho, se elas têm um desejo, eu acho que nada possa impedir, né, de que todo mundo tenha acesso e de que todo mundo consiga realizar o seu desejo, né? Seja ele na área que for, né, da forma que for, eu acho que a gente tem, cada um tem a sua trajetória, né? E o sucesso a gente não mede com a régua do outro, né? A gente mede com a nossa própria régua. Então, o sucesso é de onde você saiu, para onde você chegou, e a trajetória de cada um é diferente, mas ela tem que ser linda e tem que ser incrível dentro daquela tua realidade, daquele teu contexto, e você conseguir chegar até lá, onde você quer estar. Eu acho que é o desejo de todo mundo e que todas consigam, né? Que todas possam também. Que bacana, gente. A gente falou sobre diversas coisas aqui, empreendedorismo, publicidade, mas a gente precisa já ir se encaminhando para o final. Você tá como professora também, você como profissional da área, o que vocês diriam para essas pessoas que querem começar ou que estão ingressando na publicidade? Eu acho que um ponto interessante, assim, complementando até, Pedro, que tu comentou antes, a Animal Saga sempre foi composto por mais mulheres do que homens, isso é um fato. Sim. Mas eu acho que é a questão de vir para o mercado de trabalho, entender que tem dificuldade, sim, as empresas ainda precisam compreender muito sobre as novas gerações também. Não só as gerações novas, compreender os empresários que estão à frente dessas empresas. E empreender também, como a Preta mesmo falou, não quer dizer que você saia da universidade, você não possa abrir o teu negócio, a tua empresa. Acho que publicidade e propaganda é uma área muito ampla. Você pode ser empresário também, não precisa trabalhar apenas como publicitário, mas ela te dá muita base para você empreender. Mas eu digo que não desista, porque eu estou comentando isso particularmente porque na minha trajetória como estudante de publicidade e propaganda, quando eu fui estagiar em agências e tudo, eu tive experiências não muito boas, né? Mas eu consegui mapear pessoas que pudessem me dar suporte e para que eu conseguisse continuar minha jornada como profissional da área da publicidade, né? E chegasse até aqui. Eu acho que é você ir para o mercado, fazer boas conexões, fazer um network, compreender as várias composições sociais que tem hoje em dia no mercado. Acho que a Preta falou muito bem antes, a questão não existe somente aquela agência tradicional, existem outras propostas. Chapecó é uma cidade que tem muita empresa de comunicação, isso é excelente, eu acho isso ótimo. Acho que não é algo monopolizado. Eu acho que essa diversidade permite com que esse profissional consiga chegar no mercado de trabalho e desenvolver suas habilidades. Mas, quando eu digo de não desistir, é entender que suas habilidades vão ser desenvolvidas a partir do momento que se coloca em prática aquilo que a empresa permite. Mas hoje, como há um leque muito grande para você trabalhar na área de comunicação, você consegue
desenvolver tuas habilidades nos mais diversos ambientes de trabalho, sabe? Eu acho que a palavra que eu quero dizer aqui tem a resiliência, sabe? É uma área que a gente precisa lutar muito para que seja respeitada, assim como qualquer outra profissão, como jornalista, designer, publicitário, né? Somos importantes para a economia, então fica essa dica aqui. Legal, gente. Eu complemento e concordo com o que o Felipe comentou. Eu acho que a grande questão de quem está iniciando, muitas vezes, existem muitas incertezas e inseguranças, e nós, como já fomos também estudantes e já passamos por esse processo, a gente também teve nossas incertezas, teve nossas inseguranças também. E eu acho que isso é natural do processo de amadurecimento, né? Eu acho que até você também conseguir se encontrar, seja na área da comunicação ou em outra área, também é algo que não vai acontecer de uma hora para outra, não é algo que você vai acordar um dia e dizer, nossa, eu faço isso e eu quero ser somente isso. Então, eu acredito que é muito esse caminho de confiar também no sentido de que a gente passou por muitas mudanças, sabe? Mesmo nós não somos da velha guarda, digamos assim, mas a gente já viveu muitas mudanças dentro desse segmento. E isso vai continuar, isso vai permanecer. E eu acho que essa resiliência e a inteligência emocional, elas têm que estar muito bem alinhadas, né, em cada um, para que a gente também consiga desenvolver o mercado, porque diferente de outras áreas, a gente está sempre um bombardeio de informação. A gente busca muita referência, inspiração, a gente está sempre conectado, a gente está sempre recebendo muita informação, buscando novas ideias. Então, assim, isso é uma área que te exige muito, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma área que te dá, assim, é apaixonante. Eu acho que a palavra, assim, de todo modo, é que por mais que tenha dificuldades como qualquer outra área, a gente acaba não conseguindo não ser ou não fazer naquilo, né? Então, acho que todo mundo que entra ou que se envolve com essa área, eu acho que tem um caminho, assim, muito promissor. Nós estamos numa cidade promissora, Chapecó está aí com números, indicadores maravilhosos, né, de desenvolvimento também, e se desenvolvem outras áreas dentro da comunicação. Por exemplo, a gente sempre entra nesses assuntos, né? Antigamente, você tinha uma opção de trabalhar em agência. Se falava muito da agência. Hoje, já se abre um leque gigante e a gente está numa região muito rica nesse sentido, porque tu tem aqui um veículo há 28 anos no mercado, a gente tem rádios, a gente tem indústria gráfica, a gente tem a indústria do jornalismo também, e você começa a ver que existem muitos caminhos, então você não precisa ser só uma coisa, né? Você pode trabalhar em agência, tem essa opção, mas você pode... Muitas empresas estão trazendo pessoas profissionais para a área do marketing, isso é muito interessante. Tu vê veículos que estão profissionalizando cada vez mais também, então eu acho que tudo isso é um cenário muito positivo para a nossa área, né? Então a gente está num lugar que tem oportunidade, é um lugar, uma cidade, uma região que é muito rica nesse sentido, e eu acho que tem tudo para cada vez crescer mais. Então a gente já vem de uma crescente, a gente já vem de muitas mudanças e melhorias, mas a gente vê também com bons olhos esse crescimento, essa evolução. Acho que quem está começando agora ainda vai estar num caminho muito interessante de crescimento. E é legal que tu comentou, só para complementar, é que Chapecó te proporciona isso. Tu não precisa ir para um outro lugar para buscar o desenvolvimento na tua carreira como publicitário, jornalista ou designer. A economia de Chapecó é muito diversa e isso possibilita com que esse estudante possa, na universidade, desenvolver suas habilidades, mas colocar em prática nos mais variados segmentos, como a Preta mesmo citou. Eu acho que isso é um ponto bem interessante. Tu comentou agora, eu fiquei pensando que Chapecó te proporciona isso. Eu acho que o estudante que está vindo para o mercado, está começando a faculdade, ele precisa usufruir melhor disso. Ele pode, ele tem que usufruir disso, porque isso vai criar uma reputação para ele, uma compreensão, um amadurecimento, às vezes até mesmo precoce, antes mesmo da formação acadêmica, né? Então tem muitos profissionais que já trabalharam conosco como estagiários e foram efetivados, porque a gente conseguiu nivelar os desafios para que essa pessoa pudesse se sentir à vontade e desenvolver suas habilidades. Nossa, muito bacana. Então, Chapecó te traz isso, sabe? Eu acho que a gente está numa cidade que dá muito esse privilégio. Acho que o muito bem colocado. Comunicação ele tem que usufruir da nossa economia. Tem que enxergar, né? Exatamente. Tem que enxergar as oportunidades e aproveitar. Sim. Gente, adorei tudo que foi dito aqui. Que bom. É muito assunto bom, deu várias aulas aqui. Agradeço pela presença de vocês hoje nos estúdios do Diário do Iguaçu, nesse programa Vozes da Publicidade.
Perfeito. Karina, muito obrigada. Em nome da Nelsaga também a gente volta a agradecer pelo convite, pela lembrança e parabenizar novamente, né, pelos 28 anos desse veículo que é tão importante na nossa região, na nossa cidade. Informação verdadeira, né, informação que é confiável, né, um jornalismo verdadeiro, né, digamos assim. Então, a gente fica muito, muito lisonjeado. E até fazer para finalizar aqui, estava comentando antes aqui no off que em 2010 eu ganhei o prêmio do Rogério Bilhar, muito né, bem lembrado. E na época a gente fez um anúncio de uma empresa que eu trabalhava na área de automóveis, e a gente foi premiado, a gente então tinha todo esse momento especial. Então é algo que sempre ficou na minha memória, então, enquanto profissional, e eu acho que essa lembrança, ela veio à tona, voltando agora aqui pro DI também. Então a gente ficou muito feliz e novamente, assim, que vida longa, né, ao DI em todos os formatos, em todas as evoluções que ele vem tendo aí no decorrer da sua história. Obrigada. Obrigado. E o programa Vozes da Publicidade vai ficando por aqui. Em breve a gente volta com mais uma edição. Fique ligado nas redes sociais do Diário do Iguaçu. E para se manter informado, acesse o site diregional.com.br.